Bom dia, olímpico, olímpica e todos intermediários. Se você está no terceiro ou quarto ano e pretende participar da Olimpíada de Química, já deve saber que uma das principais diferenças em relação à modalidade passada é a química orgânica. Pensando nisso, eu queria falar um pouco sobre uma questão bem simples, mas que caiu na prova da Olimpíada Brasileira, a OBQ, em 2018, e que aborda conceitos básicos, mas que vão abranger quase tudo na orgânica. Essa questão foi a número 10 na terceira fase da OBQ, a primeira prova em nível nacional. Nos laboratórios químicos, são usadas muitas substâncias como solventes, reagentes ou intermediários químicos, de acordo com as atividades práticas a serem desenvolvidas. Algumas dessas substâncias têm suas fórmulas estruturais apresentadas a seguir. Com relação a essas substâncias, assinale a alternativa incorreta. A. As substâncias A e B são isômeros constitucionais esqueletais. As substâncias C e D são isômeros constitucionais funcionais. B. A reação entre as substâncias B e F produz um éster com o nome sistemático hexanoato de hexila. C. A ordem crescente de polaridade dessas substâncias é F menor que B, menor que A, menor que D, menor que C, menor que E. D. A substância A apresenta temperaturas de fusão e ebulição menor que a substância B. E. A substância D pode estabelecer equilíbrio tautomérico com X1N1ol. Se quiser tentar resolver, pode pausar o vídeo agora. Vamos lá então. A alternativa A fala de isomeria, partindo da afirmação que as substâncias A e B são isômeros constitucionais esqueletais, que é o mesmo que dizer que são isômeros de cadeia. Nesse caso, são sim, um com cadeia normal e um com cadeia ramificada. Segue dizendo que C e D são isômeros constitucionais funcionais. A diferença nessas substâncias é a posição dessa carbonila, C-O, o que acaba sim gerando funções diferentes. Uma cetona, onde a cadeia carbônica segue nos dois lados da carbonila, e um aldeído, onde a cadeia acaba em um hidrogênio. Assim, a alternativa está certa. A alternativa B é sobre a produção de ésteres. Um éster, juntamente com uma molécula de água, é produto da reação entre um ácido carboxílico, que nesse caso é a F, com um álcool, e sim, nesse caso a substância B. O nome de um éster se baseia nessas duas moléculas, ficando basicamente nome da cadeia do ácido, com terminação ato, de nome da cadeia do álcool, com terminação ila. B e F têm cadeia simples com apenas 6 carbonos ligados, então hexanoato de hexila também está certo. Na alternativa C, temos que pensar na polaridade dessas moléculas. As ligações entre carbono e hidrogênio são bem apolares, então temos que ver os outros átomos mais eletronegativos, nesse caso, o oxigênio mesmo. As moléculas com maior polaridade vão ter a presença do oxigênio como dipolo negativo, com o carbono como dipolo positivo ou um hidrogênio como dipolo bem mais positivo. A questão pede ordem crescente, né? Então vamos lá. Não é tão difícil observar que a substância E é a menos polar. Ela é só um alcano sem mais nada. Depois dessa vem a C, pois a ligação com esse oxigênio da cetona é polar, mas não tanto quanto as outras substâncias. O aldeído D é um pouco mais polar pela proximidade do hidrogênio e maior distância da parte apolar. Então vem A, que é um álcool. Esse OH é bastante polar, mais que o C-O, mas essa substância tem cadeia ramificada, resultando em uma maior área apolar. B é um álcool com cadeia normal, então acaba sendo um pouco mais polar. E por último F, que é um ácido carboxílico, vai ser a mais polar de todas. Ou seja, nossa ordem deu exatamente o contrário do que está na alternativa, porque ali elas estão na ordem decrescente, e assim a afirmação é incorreta. Ai, ufa, essa demorou. Também tinha chegado nessa conclusão? De qualquer jeito, vamos continuar porque tem mais uns conceitos úteis ainda. A alternativa D nos diz que a substância A tem temperatura de fusão e ebulição menor que B. E isso é verdade, pois como acabamos de falar, A é menos polar. Isso significa que as forças intermoleculares nessa substância pura vão ser mais fracas, e por isso é mais fácil quebrá-las para a forma líquida ou gasosa, ou seja, precisa de menos energia e menos temperatura. E nos diz que a substância D entra em equilíbrio tautomérico com X1N1ol, que é essa molécula aqui. Tautomeria é outro tipo de isomeria constitucional e existe sempre em equilíbrio entre duas formas, com a diferença da posição de um hidrogênio e uma ligação dupla, no mesmo carbono. Como nesse caso, sim, esse hidrogênio sobe para lá e fica com uma ligação dupla, e vice-versa, como é um equilíbrio. Nesse caso, entre um aldeído e um enol.
Propriedades físicas de moléculas, funções orgânicas e isomeria são a base para muitas inovações industriais e farmacológicas que já mudaram a maneira como interagimos com nosso mundo. Afinal, a química orgânica é presente em toda a vida. E por isso, devemos também tentar achar melhores soluções para processos e produtos sempre mais sustentáveis. Para fazermos nossa parte, precisamos começar pelos conceitos básicos, não?